O senhor primeiro secretário procederá à leitura do primeiro projeto em pauta. Projeto número 1 da pauta, projeto de lei ordinária 5, 124, 2017, iniciativa Toninho da Farmácia, Zezinho Sabará, Tito Zeglin, Marcos Vieira e Goura. Dispõe sobre o reconhecimento de Curitiba como a capital da cerveja artesanal, institui a última semana do mês de maio como a Semana da Cerveja Artesanal em Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.456, no dia 14 de fevereiro de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.577, 10 de agosto de 2017. Substitutivo geral 3153, 2017. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples em primeiro turno. Leitura do substitutivo geral. Substitui-se o projeto de lei pelo seguinte. Dispõe sobre o reconhecimento de Curitiba como a capital da cerveja artesanal e institui a última semana do mês de agosto como a Semana da Cerveja Artesanal em Curitiba. Artigo 1º. Fica reconhecida a cidade de Curitiba como a capital da cerveja artesanal. Artigo 2º. Para fins de alusão ao reconhecimento da cidade de Curitiba como a capital da cerveja artesanal, fica instituída a última semana do mês de agosto para as comemorações. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal junto às comissões permanentes, submetemos à liberação do plenário o adiamento da discussão e votação para remessa à comissão competente para apreciação do mérito. Os senhores vereadores que forem favoráveis à apreciação do projeto nesta sessão ordinária, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão o projeto. A discutir, senhor presidente. Substitutivo geral. Quem? Vereador Goura, por favor. 15 minutos, prorrogar por mais 15 minutos. Bom dia a todos. Saudação à mesa, presidente Mauro Inácio, todos os vereadores, vereadoras que acompanham essa sessão, servidores e todos os presentes. Então, no início do período legislativo, apresentamos, a bancada do PDT completa apresentou esse projeto, que visa fortalecer a cultura alimentar em Curitiba, ressaltando o aspecto das cervejarias artesanais, uma prática que cresce cada vez mais e que segue em convergência, felizmente, com a proposta também do Poder Executivo Municipal. Vimos no mês passado, neste mês, perdão, o próprio prefeito Rafael Greca mostrando um mapa feito pelo Instituto Curitiba de Turismo e convergindo nessa questão que tem benefícios econômicos, tem benefícios turísticos e tem benefícios, como eu disse, a questão da cultura alimentar na cidade. Então, Curitiba se torna uma referência, são mais de 30 cervejarias já existentes em Curitiba. A gente, com isso, consegue trazer uma proposta diferente de consumo também, sair também desse consumo de massa, ter outras formas de um produto diferenciado oferecido à população. E o substitutivo visa também convergir este projeto com o projeto apresentado pelo vereador Bruno Pessutti, para que seja comemorado junto, no mês de agosto, a Semana da Cerveja Artesanal. O substitutivo altera, convergindo com a proposta do vereador Bruno Pessutti. São dois projetos semelhantes que chegaram praticamente juntos aqui à Câmara Municipal. Uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereadora. Então, os pontos positivos, importantes para a apreciação de todos nós aqui, eu colocaria como estes aqui. Vereadora Noêmia, por favor. Muito obrigada, vereador Goura. Eu não sei se porque eu tenho uma luta de tratamento de dependência química e álcool e drogas, minha leitura é diferenciada, eu acho até uma apologia ao incentivo à bebida alcoólica. Eu gostaria de saber o que os autores do projeto têm uma informação em relação a crianças, adolescentes que consomem esse tipo de bebida artesanal e se vocês têm uma noção de quanto será o fomento de arrecadação em relação à produção, que pela sua fala, é um incentivo também ao fomento de arrecadação, e se
esse grupo de pessoas já tem uma contrapartida de responsabilidade social ao município, para que haja um esclarecimento para a gente votar contra o favorável a esse projeto. Obrigada. Obrigado, vereadora. Eu creio que a venda de bebidas alcoólicas para menores é proibida, não é permitida por lei. E o que eu vejo, vereadora Noêmia, a gente tem malefícios, é óbvio, pelo consumo exacerbado do álcool. O álcool é sim uma droga legalizada, mas é também parte de uma tradição, é parte de uma cultura. No caso específico, a gente está ressaltando que já existe em Curitiba um movimento muito grande. Blumenau é a capital da cerveja nacional. A questão é a cerveja artesanal aqui em Curitiba. Existe já esse movimento, vindo desde imigrantes que vieram à nossa cidade nos últimos séculos, mas aqui se tornou eu diria na última década, uma coisa muito importante, inclusive como uma propulsão para a economia e para a arrecadação. Eu não tenho os números precisos aqui, vereadora, mas eu acho que é cada vez mais um mercado que tende a crescer, e concordo plenamente com a senhora que é necessário, sim, que o Poder Executivo fortaleça as ações de campanhas educativas. As questões relacionadas ao trânsito são extremamente urgentes em relação a isso. Falamos disso no mês passado, como a necessidade de blitz, que a cidade não estão acontecendo blitz de fato. A gente sabe onde estão as casas noturnas, onde as pessoas estão bebendo, consumindo álcool e saindo de carro. Também, nesse sentido, o vereador Hélio Virbinski, junto com outros vereadores, fez a proposta para que não haja mais a exigência de vagas de estacionamento nos bares para a emissão de alvará, porque não faz sentido. O sujeito vai para um bar para beber. Então, obviamente, ele não tem que ser estimulado a ir de carro. Então, a gente pode buscar esses aprimoramentos, tá? Tanto para devida fiscalização, para os devidos acompanhamentos educativos que tem que seguir. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? A parte, vereador. Vereador Zezinho, por favor. Vereador, eu entendo assim, é uma oportunidade de renda para aquelas pessoas que estão em nosso município, porque a cerveja ela vai ser consumida, aquelas pessoas que gostam. Eu não gosto de cerveja, eu não tomo bebida nenhuma, mas eu vejo que muitas pessoas gostam de tomar a sua cervejinha. E vocês estão só proporcionando lucro só para as grandes empresas, que você vê aí na televisão, muitas propaganda da cerveja. E então, uma oportunidade aí para os nossos fabricantes do nosso município, que tem a sua renda, que lá tem as pessoas trabalhando, tem aquela fonte de renda. Então, acho que tomar cerveja, beber essa cerveja, as pessoas vão mesma coisa. Então, dá essa oportunidade para uma coisa produzida aqui em nosso município. Perfeito. Um ponto importante também lembrar, toda essa cerveja industrializada, vendida em massa para a população, é uma cerveja de baixíssima qualidade, é uma cerveja com milho transgênico, não são cereais maltados. Então, a cultura da cerveja artesanal também visa buscar uma qualidade do alimento que é oferecido. Vereador, professor Silberto. Quero parabenizar a bancada do PTB que pela ideia, e também dizer o seguinte, na verdade, começa como um hobby a cerveja artesanal, né? E as pessoas passam a produzir grande quantidade para gerar renda, gerar lucro, e também é agradável também esses locais que vendem a cerveja artesanal para as pessoas, para a família também, né? Parabéns. Boa tarde, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Toninho. Muito obrigado, nobre vereador. Esse projeto que foi propositura da nossa bancada, na realidade, ele não tem nenhuma apologia ao álcool, ao consumo do álcool. Na realidade, nós estamos olhando para as empresas que hoje muitas empresas dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, estão falindo. Estamos vendo empresas falindo. Por quê? Por falta de incentivo, por falta devido à crise do país, à situação em que está passando. Portanto, são empresários que atuam nesse ramo, geram empregos, não é? Tem tanta gente aí desempregadas, e dentro desta área, como nós estivemos conversando em nosso gabinete com
o pessoal Da Bode Brown. da cervejaria, isso, justamente tiveram também conversando com cada um dos senhores que fazem parte da bancada, tiveram conversando com o prefeito. Na realidade, o que eles querem é ter mais condições de trabalho, não é? E poder fomentar a economia dentro do nosso município, que eu acho que é de extrema importância. Então, por isso, a proposição desse projeto, né? Então, gostaria de pedir aos senhores vereadores que votassem favorável, sim, porque nós temos que olhar para o nosso município, para os nossos empresários e para a valorização dos nossos empresários do nosso município. Muito obrigado. Perfeito, vereador Toninho. Se me permite também um adendo, a questão que também se segue após isso é a necessidade de regulamentação melhor sobre os procedimentos para que uma empresa, uma microcervejaria, possa passar a operar no mercado. Atualmente existem muitos entraves também, por isso que muita gente permanece, como o vereador professor Silberto falou, na questão do hobby, e não também encara isso como uma atividade comercial importante. O vereador Colpani queria também fazer uso da palavra. Obrigado, vereador. Parabenizar também Vossa Excelência, o Toninho da Farmácia, o Zezinho, o Tito, o Marcos Vieira, e dizer que achei muito legal esse seu projeto, porque foi, eu acho que sábado, eu vi uma extensa reportagem, acho que foi na Globo, que aqui em Curitiba e região metropolitana nós temos aproximadamente 35 micro cervejarias, fora o pessoal que faz artesanalmente em casa. Eu mesmo tenho amigos que fazem em casa e como um bom apreciador de cerveja, porque eu gosto, né? E quem não experimentou essas cervejas aí é como se fosse o vinho, né? O vinho tem vários tipos de uva e a cerveja é a mesma coisa. Então, acho muito importante e com certeza nós, do PSB, vamos aprovar esse projeto. Boa ideia, parabéns. Muito obrigado, vereador. Então, sem mais, gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores e vereadoras à aprovação do projeto que institui Curitiba como a capital da cerveja artesanal do nosso município. Obrigado. Uma parte rapidinho. Vereador Euler, por favor. Só um comentário em relação ao que a Noêmia perguntou, da questão do consumo por parte de crianças e tudo mais. No caso da cerveja artesanal, esse consumo é obviamente mais difícil, inclusive pelo preço. Sim. Enquanto a cerveja comercial de larga escala ela é de fácil acesso, até pelos pontos de distribuição e pelo preço que é muito baixo, a cerveja artesanal tem uma distribuição restrita e um preço obviamente mais alto, o que dificulta o acesso, por exemplo, a crianças, né? E na questão da atividade comercial, Munique tem mais de 700 micro cervejarias. Enquanto Curitiba, que entre as capitais aqui no Brasil, se destaca, mas ainda tem muito pouco. Então, um projeto como esse pode, sim, fomentar essa importante atividade comercial. Parabéns pelo projeto de vocês. Muito obrigado, vereador. Então... Continue a discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Substituto geral. Vereadores, registrem seus votos. Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação.
22 votos, 21 sim, 1 não. Eu só peço que registre, a minha votação foi equivocada, eu estou na presidência e não posso votar, então desconsidere o meu voto. Então são 20 votos sim, 1 não. Aprovado o projeto. Próximo projeto em pauta. Projeto número 2, projeto de lei ordinária. Projeto de Lei Ordinária 5134/2017, iniciativa Bruno Pessutti. Inclui no calendário oficial de eventos do município de Curitiba o Festival Paranaense de Cervejas Artesanais, Festival Proserva, publicada e apresentação no Diário da Câmara 9459, de 17 de fevereiro de 2017, publicada a instrução, pareceres e emendas, emenda modificativa, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples. Leitura da emenda. Vereador Bruno Pessutti. Emenda modificativa ao projeto de lei. O artigo 1º do projeto de lei, proposição 5134, de iniciativa do vereador Bruno Pessutti, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Curitiba o Festival Paranaense de Cervejas Artesanais, Festival Proserva, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica incluído no calendário oficial de eventos do município de Curitiba o Festival Paranaense de Cervejas Artesanais, Festival Proserva, realizado anualmente no mês de agosto. Palácio Rio Branco, Bruno Pessutti. Era isso, senhores vereadores. Conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134, regimento interno desta Casa, havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal junto às comissões permanentes, submetemos à liberação do plenário o adiamento da discussão e votação para a remessa à comissão competente para apreciação do mérito. Os senhores vereadores que forem favoráveis à apreciação do projeto nesta sessão ordinária, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão o projeto. Para discutir, vereador Bruno Pessutti. Discussão do projeto e emenda. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, da mesma forma como o vereador Goura falou antes a respeito da criação da capital cervejeira, Curitiba, capital da cerveja artesanal do Brasil, nós fizemos questão de que esse projeto viesse junto à pauta para fazer com que essa fosse a pauta do dia, a Semana Cervejeira. Curitiba é, sim, a capital da cerveja artesanal. Aqui em Curitiba, a Proserva, que é a instituição que engloba todas as cervejarias artesanais, não só de Curitiba, mas também do estado do Paraná, realiza anualmente a Semana da Cultura Cervejeira e realizou recentemente, semana passada, terminando no domingo, a Semana Cervejeira, e os resultados são surpreendentes. Mais de 200 torneiras de chopp, mais de 200 rótulos de chopp, milhares de pessoas, nenhum sequer conflito, nenhum problema, o que mostra e comprova de que a cerveja ou as bebidas, nesse caso a cerveja artesanal, não são fontes de violência, conforme muitas pessoas propagam por aí. Nós temos um lema, a Proserva e a cerveja artesanal tem um lema, de que é beba menos, mas beba melhor. E conforme foi falado anteriormente, a qualidade do produto, a origem dos materiais, a produção artesanal, a geração de riqueza e renda no local, elas favorecem muito a economia colaborativa, a economia da cidade de Curitiba, e agora fazem com que Curitiba, agora com a aprovação de Curitiba como a capital da cerveja e a criação do calendário oficial, possa aí sim divulgar mais a sua história, não só como uma cidade ecológica, não só como uma cidade sustentável, não só a cidade das lindas paisagens urbanas, mas também a cidade da cerveja artesanal, e vender isso para o Brasil e para o mundo, podendo receber aqui não só empresas de cervejarias artesanais de Curitiba, mas também do interior e do mundo inteiro, para que as pessoas possam vir aqui visitar, gastar dinheiro e gerar riqueza. Quando as pessoas vêm para Curitiba, elas se hospedam nos hotéis da cidade, pagam impostos, fazem o tour
pelas cervejarias artesanais, que a Curitiba aqui, recentemente o prefeito lançou o Curitibera, um programa com um mapa com 33 cervejarias artesanais, conforme foi falado pelo vereador Colpani, são 35 na região de Curitiba. Isso tudo incentiva o consumo sustentável, o consumo correto, e faz com que as pessoas possam gastar dinheiro na cidade de Curitiba, gerando riqueza. Mas falar da cultura cervejeira é uma tradição que engloba milhares de anos. A cerveja, talvez, junto com o vinho, seja uma das bebidas mais cultuadas pelo ser humano desde a antiguidade, e nós não podemos criminalizá-la, nós temos que fazer e incentivar o consumo sustentável de produtos orgânicos, produtos que vêm da agricultura paranaense, agricultura familiar. Poucos de vocês sabem, talvez, mas aqui na região de Guarapuava, a cooperativa agrária é uma das maiores produtoras de centeio de cevada do Brasil, talvez do mundo, e fornece materiais de altíssima qualidade, não só para cervejarias convencionais, mas principalmente também para cervejarias artesanais, através do malte que lá é produzido. Então, eu passo uma parte ao vereador Hélio Vribisky. Vereador Bruno, parabéns pelo projeto, tanto ao senhor quanto ao vereador Goura. Nós também entendemos assim e temos que incentivar realmente emprego e renda. E com a vereadora Noêmia, também teria que dizer que, num país democrático, não se faz nada proibindo, se faz educando e dizendo o mal que isso pode causar à saúde e sim liberar as pessoas para que façam o que acharem melhor. Então, eu acho que isso traz emprego, traz renda, mas traz uma preocupação, que não é essa do consumo para menores, porque já é proibido, obviamente, e fica implícito que isso não vai acontecer. Mas que isso, essas bebidas, a cerveja, quanto ao vinho também, hoje a região metropolitana é uma grande produtora de vinho, e nós já temos roteiros, inclusive, de degustação, trazendo, obviamente, o que nós pretendemos, que é melhorar essa economia. Mas eu me preocupo porque o consumo vai ser feito em bares e restaurantes de Curitiba ou em locais próprios para isso. E aí nós teríamos uma dificuldade, quer dizer, de incentivar o consumo, mas também das pessoas que vão consumir usarem estacionamentos e vagas e valets desses locais. Tem um projeto que nós colocamos aqui, se é para que isso aconteça, então que as pessoas que vão consumir essa bebida não dirijam depois, porque senão nós ficamos exigindo estacionamento, ele vai lá, vai beber e vai cometer uma irresponsabilidade logo após. Então, esse projeto que eu trago à casa é para que peça-se o mínimo necessário de vagas em bares, de restaurantes e locais desse tipo, e incentivar o uso de táxis, de aplicativos, para que possam ir embora em segurança e fazer a economia girar, que é a nossa intenção. Mas parabéns pelo projeto. Perfeito, Hélio, eu exatamente concordo com a sua explicação. Há alguns anos nós já vemos debatendo isso na Comissão de Urbanismo, que é a obrigação de bares e restaurantes de ter estacionamento para os seus clientes, ou seja, incentivando eles a utilizar os seus veículos automotores para se deslocarem até lá. E na realização da Semana da Cerveja Artesanal, recentemente ali no Museu Oscar Niemeyer, havia uma promoção, uma parceria, um convênio com a Cabify, com 25% de desconto para que as corridas que se originassem ou fossem até o Museu Oscar Niemeyer. Então, apenas uma iniciativa, mas dentre outras tantas iniciativas que nós podemos sugerir e incentivar que aconteçam para que as pessoas possam consumir a cerveja artesanal curitibana, da região metropolitana, e com a qualidade que tem e com a tranquilidade de chegar em casa sem se preocupar em causar qualquer tipo de acidente ou tirar a vida de uma pessoa, que é um grande problema que, infelizmente, as bebidas alcoólicas podem causar no trânsito, visto que uma coisa não combina com a outra. Então, por isso, nós aprovamos a iniciativa do prefeito da regulamentação dos aplicativos de transporte, outras iniciativas que favorecem os táxis, e dessa forma nós queremos que as pessoas possam beber tranquilamente, sem a obrigação de dirigir, não tendo nem sequer qualquer intenção de dirigir depois. Vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereador Bruno Pessutti. Eu quero
discordar. Eu penso que o impacto financeiro não pode sobrepor o impacto de saúde. Minha preocupação aqui é com saúde, fomento também em relação ao consumo. Se pensa em impacto financeiro, tem que pensar em impacto de saúde também, né? Mas eu quero fazer uma pergunta a Vossa Excelência, que eu fiz ao Goura, e como Vossa Excelência está trabalhando com esse grupo há muito tempo, e se você tem já um parâmetro de fomento em relação à arrecadação, às riquezas que Vossa Excelência fala, se já tem, ou se tem uma proporção de que como vai ser em relação ao aumento de arrecadação, e se eles têm já uma responsabilidade social para devolver ao município, ou se tem pretensão de fazer essa responsabilidade social dentro desse projeto. Obrigada. Na sequência, uma parte. Obviamente que a cultura cervejeira ela não visa a violência, muito pelo contrário, o consumo sustentável, como foi falado, beba menos, mas beba melhor. No Festival da Cerveja Artesanal, que foi realizado recentemente, o ticket médio, ou seja, o quanto que as pessoas gastavam, cada uma delas gastava eventualmente no dia, superava mais de R$100, R$150 aproximadamente. Isso somente no festival. E esse dinheiro, como não há toda uma cadeia de distribuição, fica direto com o produtor, que vendia R$5, R$7, R$4 um copinho de cerveja. Isso tudo gera riqueza para o curitibano, para aquela pessoa que é de Curitiba que produziu a cerveja artesanal. Mas isso só falando do festival. Levando em consideração que há pessoas que vieram de outros locais, por exemplo, de Blumenau, ou de Joinville, que é aqui próximo, ou de São Paulo, ou eventualmente até de outras cidades do Brasil, agora não ficou pronto o relatório ainda, foi recentemente feito. Elas ficam nos hotéis da cidade, gerando uma diária de aproximadamente R$100, R$150, e aproximadamente 5% do que é gasto em hotel é revertido para os tributos municipais. Mas não só isso, a geração de empregos e renda. Afinal, havia somente na estrutura do empreendimento mais de 20 pessoas trabalhando, sem contar nas pessoas que fazem a montagem das barracas, sem contar no emprego dado ao motorista do aplicativo, do próprio taxista. Então, é uma nova economia que está surgindo, uma nova fonte de renda e riqueza para o município, agora em valores especificadamente, não podemos dizer ainda, mas com certeza superam os milhões de reais, visto que as cervejas têm uma altíssima tributação e deve ser assim. Não deve-se tributar o feijão, não deve-se tributar o arroz, mas deve-se sim tributar as bebidas alcoólicas, porque as pessoas não são obrigadas a consumi-las e consomem porque querem e porque têm gosto, e que é fundamental fazer isso. Mas o retorno da cerveja é muito bom para a cidade de Curitiba, para o estado do Paraná, e infelizmente o preço é um pouco salgado, mas faz com que as pessoas bebam menos, mas bebam melhor. Então, eu passo a parte para o vereador Pierre Petruzzello. Vereador Bruno, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa do projeto, assim como os demais vereadores do PDT, que também, vereador Toninho, Goura e Tito, porque é um projeto que gera renda, faz com que, como mãe disse o Hélio Virbinski, eduquem, e isso é fundamental num estado avançado, onde não se proíbe, onde nós desburocratizamos o sistema de empresários precisa ser desburocratizado, as pessoas precisam avançar nessas ideias e o Estado precisa contribuir para aquele gerador de emprego e renda, para que ele produza, gere emprego e gere dinheiro e recurso, principalmente numa cidade, num estado, nós sabemos, um país que vive de crise. Então, vereador Bruno, só para parabenizar a Vossa Excelência, porque entendo que é um projeto fantástico, conte com o meu apoio, tudo que envolver a liberdade democrática, a liberdade do cidadão, terá o meu voto. Foi assim na cerveja em estádio de futebol, onde apenas eu, o vereador Paulo Rink, e acho que Vossa Excelência, e na época o vereador Aladim, votamos a favor. Tenho certeza que hoje já há um entendimento diferente aqui na Câmara. Por que não trazer esse projeto de novo para a pauta? Um projeto também importantíssimo para a cidade de Curitiba. Vereador Bruno, meus parabéns a todos vocês da bancada também do PDT, porque é um projeto magnífico. Muito obrigado, vereador Pierre. Exatamente, obrigado pela contribuição. Nós queremos não só evoluir a nossa sociedade, mas educar através do consumo sustentável da bebida. E quando a gente fala em bebida artesanal, fala-se dos tributos, e a substituição tributária que atinge o produtor também faz com que os impostos sejam recolhidos antes da venda, o que
por um lado é ruim para o produtor, mas é bom para o Estado, visto que há mais recursos para aplicação em saúde e educação. Vereadora Julieta. Cumprimentar o Goura e os demais vereadores, junto com o Bruno Pessutti, por apresentarem esse projeto. Existem situações que vêm de cima para baixo e outras que vêm de baixo para cima. Nesse caso da cerveja artesanal, foram os artesãos da gastronomia que começaram a desenvolver em Curitiba uma linha de cerveja artesanal que se transformou nisso que hoje se fala nessas 30, 35 cervejarias artesanais. Isso significa a cultura, a arte da gastronomia, a química de você saber fazer as diversas misturas para poder conseguir sabores diferenciados. Isso faz parte da cultura e da arte da gastronomia que em Curitiba está sendo desenvolvida. Nós sabemos que já estão fazendo cervejas com frutas e outras misturas que podem trazer sabores absolutamente exóticos, diferentes, e que podem fazer realmente de Curitiba essa cidade original nessa questão da gastronomia da cerveja artesanal. E, ao mesmo tempo, dizer que o fato de existir a cerveja e de existir as bebidas alcoólicas não quer dizer que você tem que beber até cair. A pessoa tem que ter a educação de saber usufruir das diversas linhas gastronômicas sem se prejudicar do ponto de vista da saúde. Da mesma forma que o vinho é uma arte milenar, e sabendo beber pode até fazer bem para a saúde. Agora, tudo que é demais traz prejuízo para as pessoas. Então, para a cidade de Curitiba, isso é muito importante. Uma característica que vai tornar Curitiba essa cidade diferenciada, e tenho certeza que vai gerar renda e muitos benefícios para a nossa cidade. Agora, está na hora, então, da Secretaria de Turismo agora já fazer a rota da cerveja artesanal, porque já existe a rota do vinho, mas é em São José dos Pinhais, Colombo, não é Curitiba. Nós queremos uma rota da cerveja artesanal também para Curitiba, para que isso entre no calendário turístico da cidade com experimentação. Muito obrigada e parabéns a vocês. Presidente, mais 5 minutos, por favor. Vereadora Julieta Reis, quando a senhora fala dos artesãos, lembra dos mestres cervejeiros curitibanos que são premiados mundo afora e levam o nome da cidade. Curitiba não só tem a grande quantidade de cervejarias artesanais, mas também tem as cervejas artesanais mais premiadas do Brasil, e a questão da artesanal mostra a vocação dos nossos mestres cervejeiros, o dom genial que eles têm. E, em resposta a Vossa Excelência, já existe o roteiro Curitibera, chamado Curitibera, com 33 cervejas artesanais. Na sequência, antes da senhora, vereadora Maria Monfron, o vereador Copani tinha pedido a parte. Não, apenas, vereador Bruno, a exemplo que eu falei ali para o Goura e os demais vereadores, se parabenizar também por esse projeto. E lembrando que Curitiba, só o município de Curitiba, temos aproximadamente 16, só Curitiba, sem a região metropolitana, micro cervejarias. Né? O nome soma a palavra também, a fala da Julieta, de que depois de aprovado o projeto, que a Prefeitura, então, através da Secretaria competente, faça esse roteiro em Curitiba, porque de 16 provavelmente a gente vai dobrar esse número, e isso, claro, que vai gerar renda e tudo mais. Quanto à questão do álcool, botar apenas porque tem álcool, não sei o que, tem cerveja sem álcool também, né? Mas eu lembro que Jesus Cristo também tomava vinho. Viu? Exatamente, Copani. E o padre toma vinho todo dia na missa ainda também. Então, vereadora Maria Monfron. Bom dia a todos. Quero parabenizá-los, Bruno, pela iniciativa. E quero falar também que a cerveja artesanal existe, acho que há séculos já, né? Porque eu lembro muito bem que chegava época de Natal, Páscoa, lá em casa fazia-se cerveja artesanal, cerveja caseira, que era falada, né? E estou sabendo também que nessas cervejas estão sendo feitas até com mel, que estão sendo estudadas para ser feita. Então, é uma diversificação muito grande, e eu quero dar parabéns aos amantes da cerveja, né, que tem vários paladares e vários gostos, para isso que a cerveja artesanal serve. Meus parabéns e pode contar comigo. Muito
Obrigado, vereadora Maria Monfron. Não só com mel, mas com especiarias, inclusive com pinhão. Já foi feita cerveja com pinhão, não só uma, vários estilos de cerveja aí, Lager, feita com pinhão, mostrando as possibilidades de se fazer com uma semente, que é o pinhão, uma cerveja saborosa, com o gosto legítimo curitibano, entre outras tantas. Então, eu agradeço os apartes, peço o voto favorável na emenda, também que foi uma correção da data a pedido da Proserva, então a realização no mês de agosto da Semana Cervejeira, assim como foi aprovado agora Curitiba, a capital da cerveja, também a semana. Muito obrigado e voto favorável. Continua em discussão o projeto e emendas. Em discussão. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação. 23 vereadores votaram, 22 com a expressão sim, 1 voto contrário, portanto, o projeto aprovado em primeiro turno. Agora a votação, emenda 3449/2017. Autor, vereador Bruno Pessutti. Em votação, a emenda já foi lida. Em votação, emenda. Vereadores, registrem seus votos. Vereador. Encerrada a votação. 25 vereadores votaram, 24 expressão sim, 1 voto contrário, portanto, a emenda também é aprovada. Próximo projeto da pauta é o número 3. Peço a gentileza, vereadora Julieta Reis. Leitura. Projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública, número 14.0019/2017, iniciativa Dr. Valmir. Declara de utilidade pública o Centro Poliesportivo Atletas do Brasil, publicado no Diário da Câmara 94/96, 17 de abril, publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 95/79, de 14 de agosto de 2017. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o autor da matéria fará a discussão, 15 minutos prorrogáveis. Vereador. Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores. Fizemos a proposição para a declaração de utilidade pública do Centro Poliesportivo Atletas do Brasil. Gostaria de comentar com os senhores o trabalho desenvolvido pelo Centro Poliesportivo, que ele é vinculado ao vereador Paulo Fink, ao AGAP e à FAAP, que é a Federação das Associações de Atletas Profissionais. Atualmente, o Centro Poliesportivo, ele, além de prestar assistência social na área de saúde ao ex-atleta e também aos familiares, a inclusão, inclusive, previdenciária, está promovendo ações na área de educação e assistência psicológica. A formação profissional na área de educação tem concedido auxílio bolsa, fez uma parceria com a Unisociesc, aqui em Curitiba, para o curso de treinador. Abriu um curso agora, no mês de agosto, com 40 ex-atletas, que eram profissionais, nós temos dos times da capital, e quem está comandando aqui em Curitiba, a AGAP, que é o nosso centro, é o ex-jogador Rômulo, já aposentado, e tivemos então 40 inscrições, já está em curso e possibilitando a reinclusão dos atletas.
Estivemos lá, constatamos, realmente tem sido concedidas as bolsas. Existe um outro projeto com 100 crianças carentes que estão na escolinha de futebol, que quem está conduzindo é o ex-goleiro atleta, o ex-goleiro Jairo, que foi do Coxa, e também, a nível nacional, quem veio visitar, dar o apoio, que está coordenando a HP junto aqui no Paraná, é o tricampeão, o Piazza, esteve aqui. Então, gostaria de contar com o apoio dos senhores, pedir o apoio e o voto dos senhores. E antes de encerrar minha fala, quero fazer o registro e felicitações ao nosso presidente pelo seu aniversário. O senhor está quietinho, mas foi seu aniversário. Saúde e felicidade, que Deus abençoe o senhor. Obrigado, vereador. Continua em discussão, autoria do ontem. Vereador Volmir. Continua em discussão o projeto de iniciativa do vereador Dr. Volmir. Encerrada a discussão. Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação. (27 vereadores votaram favoráveis, portanto, o projeto aprovado em primeiro turno.